Boa noite, boa noite. Boa noite. Deixa eu colocando aqui enquanto vocês chegam. O nosso tema de hoje, TDAH na volta às aulas. Fixando aqui o comentário. Boa noite, boa noite. Vamos começar um bate-papo super especial. A Samantha, do TDAH e dislexia, já chega aqui com a gente para falarmos um pouquinho desse assunto incrível. Acho que fixei, né, o tema, acho que foi. Tô botando aqui. Oi, Sá! Boa noite! Oi, oi, oi! Boa noite para quem tá chegando. A Samantha entrou. Dislexia, TDAH, amor de mãe. Para esse bate-papo de hoje sobre TDAH na volta às aulas. Um tema realmente polêmico, importantíssimo e que nós vamos entendendo juntos como que a gente pode deixar essa volta às aulas mais leve, mais tranquila. Deixa eu convidá-la, vamos ver. Aqui. Oi! Oi! Deixa eu me Se arrumar. ajeita! Tô num lugar novo hoje que tô com um morador novo. Tô com uma cachorrinha nova. Ai, ai, Então, ai. aí eu pus ela no meu escritório, aí eu falei, porque tá frio aqui, né? E eu achando, procurando um filtro, né, gente, pra ficar um pouquinho Boa, mais bonitinha. boa. Ó, ficou E ótimo. aí, ficou bom, né? Um Ficou. blush com essa cara de segunda maravilhosa. Boa noite! Boa noite, querida. Que Que bom nosso bate-papo numa segundona para a gente começar essa semana cheia de informações, cheio de papo interessante aqui pra gente. Eu super feliz estar aqui com esse tema, né? O tema! Sá, se apresenta pra gente, depois eu falo um pouquinho também para quem for chegando e aí a gente já começa oficialmente. Gente, sou Samantha Oliveira, educadora, mãe de duas crianças com transtorno de déficit de atenção, com dislexia também. Montei esse projeto por falta de informação que eu procurava, não achava. Aí algumas instituições me acolheram e surgiu a ideia de montar um e-book, que esse e-book surgiu o projeto, né? De Legal. divulgar informações sobre o que é dislexia, sobre o que é transtorno de déficit de atenção. O projeto, o objetivo maior dele é ser a ponte do conhecimento, né? Com a ciência, com os profissionais habilitados na área, a levar até humanizar esse assunto, né? Levar até as famílias, a todos, porque não é só as famílias que precisam dessa informação, e sim a toda a sociedade, né? Que convive com essas crianças também. Então, o maior objetivo do projeto foi esse, tá aí, graças a Deus, com muitos e-books, e é tudo gratuito. E eu tô terminando já a pedagogia, minha segunda graduação agora, para entrar realmente na educação que me encantou, e eu acho que a gente tem muito que aprender com a educação para transformar esse mundo. Que legal, muito bom, muito bom. Para quem está aqui e ainda não me conhece, eu sou Cíntia Capelã, diretora clínica do Espaço Eros.
um espaço onde nós temos uma equipe multidisciplinar voltada especificamente ao tratamento de crianças e adolescentes. A nossa expertise está na infância e adolescência, então quando a gente pensa em TDAH, em dislexia, fatalmente, quando diagnosticado lá na infância, a gente tem um prognóstico maravilhoso. Então, nós temos uma demanda altíssima de crianças com TDAH e dislexia, até mesmo por termos uma equipe multidisciplinar. Então, quando a gente pensa desde a avaliação até o tratamento e o acompanhamento escolar, isso traz, com certeza, um combo muito completo aí para as crianças que estão dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento como um todo, né? E hoje convidei a Samantha para a gente bater um papo, porque esse projeto é tão bonito, Samantha, e eu percebo muito as famílias aflitas e angustiadas, sem saber o que fazer quando chega o diagnóstico, né? Então, meu filho tá com alguma dificuldade que eu não sei o que é, daí leva para avaliação e aí vem um diagnóstico de TDAH e as famílias não sabem o que fazer. E de repente, quando esse diagnóstico chega na tua casa, você transforma isso num lindo projeto, né? Mas o desafio é enorme também, né, Samantha? Conviver e viver com o transtorno é um desafio, porque para quem tem diagnóstico, né? Porque a gente sabe que hoje o diagnóstico são poucas crianças que temos, né? Com o laudo, com o diagnóstico, porque é uma equipe que precisa olhar para essa criança para realmente dar esse diagnóstico. Então, eu vejo com grande aflição essa falta de informação que quando uma família recebe o diagnóstico, na grande maioria quer rotular essa criança, esconder essa criança. Que é o ao contrário, né? A gente tem que lutar para bem o ao contrário, porque essas crianças que realmente conseguiram esse laudo, conseguiram essa equipe por trás, ela tem enorme chance de ser o que quiser, independente do transtorno. E é o ponto de partida para você saber o que vai acontecer, para o caminho que o profissional que está habilitado, que conhece a singularidade dessa criança, dá o caminho para esses professores também, né? E para a família, porque a família é 24 horas, né? Exato, exatamente. Quando a gente pensa no diagnóstico, que é um privilégio mesmo de poucos, porque é fácil nós darmos o nome, né? Essa criança é muito agitada, ela é TDAH, o tempo todo esse nome, como se fosse um senso comum, né? Como se fosse um rótulo qualquer. E quando a gente pensa no TDAH como um diagnóstico clínico e muitíssimo sério, a gente vai entendendo que um tratamento multidisciplinar, o tratamento adequado, ele realmente é necessário, ele é fundamental, né? E eu entendo também, pela minha experiência clínica, o quanto chegar ao diagnóstico é um desafio, muitas vezes por resistência, né, Samantha? Então, eu tenho um tantão de famílias que falam, eu já percebi esses sinais, Cíntia, há um tempo, mas a gente vai achando que é coisa de criança, a gente vai achando que daqui vai dar o clique, é falta de maturidade, aí a gente não procurou ajuda antes. Isso é comum, não é? Muito, muito. Principalmente até os professores, né? Os professores, eu tô dentro da pedagogia, eu posso te falar isso, eu tô no penúltimo semestre. Eu tive 40 horas de educação inclusiva. Então, o pedagogo que está lá com essa criança, que ele é a raiz que vai olhar essa criança, olhar os sinais que essa criança pode começar a dar para enviar para uma clínica, essa professora também tem isso, né? Cada um tem seu tempo, isso é coisa de criança, ou está acontecendo alguma coisa na família, que no meu caso era a gravidez da minha filha. Então, tudo que o meu filho tinha, na gravidez da minha filha. Então, assim, porque as coisas vinham acontecendo, né? Mas ninguém olhava, criticava, né, algumas coisas na educação infantil. Mas quando chegou no primeiro ano, que é muito
é muito forte, né? Porque vem a alfabetização em si, né? Principalmente ele que tem, né, a dislexia, ficou muito evidente todos os sinais e todas as características do transtorno de déficit de atenção. Só que o professor olhava aquilo, jogava sempre para uma outra coisa, ou se a família estava passando algum problema, ou era a minha gravidez que estava acontecendo, ele queria chamar a atenção. Então, assim, o professor ele não estava olhando para aquela criança que realmente eu tive que tirar ele dessa escola depois de 1 ano e meio de muito sofrimento. Passei para uma outra escola que em uma semana, gente, essa escola falou que o meu filho estava pedindo socorro. Então, assim, o comportamento dele, os sinais que ele estava apresentando, que se for ver coisas de criança, realmente é coisa de criança, mas aquilo estava dando prejuízo para ele. Né? Então é isso que a gente tem que ficar atento nesse marco de desenvolvimento, conversar com a pediatra, que é o primeiro médico que a gente encontra, né, na maternidade, e ver realmente se falou na época certa, se teve o desenvolvimento, se a família também tem alguma característica parecida, porque essa anamnese, né, principalmente quando chega numa clínica, né, chega até você, essa anamnese é importantíssima, mas isso tem que acontecer na escola também, que é um grande erro que não acontece. Então, chega na clínica, a clínica tem que cobrar essa escola. E essa escola fica perdida, porque realmente ela não tem um norte. O norte é essa anamnese. Porque quando um pai e uma mãe recebem um diagnóstico, tenho certeza que já deve ter acontecido com você, ele vai falar, nossa, eu era assim. Com certeza. Com certeza, a maioria, a maioria. Alguns já chegam com a clareza, né? De, olha, nós somos muito parecidos, ele é igualzinho a mim, etc. E eu não quero que ele sofra como eu, e etc e tal. Mas tem vários que não, é no momento do diagnóstico que a gente vai traçar os critérios, né? Os sinais e sintomas que a família começa a se identificar, né? Agora, quando você fala da escola, Samantha, tem uma coisa importante, né? Eu até abri uma caixinha de perguntas ao longo da tarde, né? Para as pessoas colocarem ali dúvidas, enfim, para a gente conversar aqui hoje. E veio um questionamento assim: eu não sei o que fazer, o segundo semestre já começa semana que vem. Eu não sei o que fazer porque a escola não quer adaptar, né? Então, quando a gente pensa no TDAH, na escola, esse retorno às aulas, ele precisa ser muito organizado, né? E a escola, essa ideia de a escola não quer adaptar, o meu questionamento como neuropsicóloga, enfim, será que a escola não quer? Ou será que a escola não sabe adaptar? E aí, por isso, a escola diz, olha, ou ainda, será que essa criança está com o laudo? Muitas vezes a escola, gente, por diretrizes da Secretaria de Ensino, enfim, ela precisa que essa criança esteja laudada, né, Samantha? Ela precisa de uma avaliação formal. Só que a gente tem uma norma técnica de 2014 que a escola não pode exigir laudo para adaptação. Tá? Isso é uma coisa que eu falo muito, porque a adaptação que a escola tem que fazer está nessa norma técnica, que não pode exigir laudo. Só que é uma ressalta que o laudo é muito importante, porque ele vai dar... a criança é muito singular, porque eu tenho 2 déficits de atenção completamente diferentes. Então, ele vai te dar o caminho, vai ser, né, o caminho das pedras vai ficar um pouquinho mais gostoso. Exato. E com o laudo, né? Mas, assim, é muito importante a família se empoderar isso, por isso que a família, quando está numa escola, que bem isso que você falou para mim, ela não quer adaptar, a família tem que estar empoderada em realmente saber... eu não gosto muito dessa palavra direito, né? Porque parece que você tem que exigir uma coisa. Mas você tem que ter essas informações devidas para questionar essa escola. Porque realmente a grande maioria das escolas não sabem. Elas não sabem o que fazer. Exato, exatamente. E cabe, claro, né, a equipe clínica
a equipe Sim. multidisciplinar que acompanha essa criança orientar essa escola. Não adianta também termos uma avaliação em mãos, entregarmos na escola e dizer apenas adaptem com isso, porque a leitura de um neuropsicológico não é suficiente para dar recursos para a escola. A gente precisa, hoje, agorinha, no final do dia, eu terminei uma avaliação e dei uma devolutiva agora, no final da tarde, para uma família que a criança preencheu os critérios diagnósticos do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, predominantemente hiperativo e impulsivo. Então, olha que importante, tem os subtipos do TDAH, né? Nós temos 3 tipos diferentes de TDAH. E aí a família me perguntou, Cíntia, o que a gente faz com isso? Como que se trata TDAH? Eu falei, não. Como é que se trata o X, o paciente? Não é como se trata o TDAH. Não tem o tratamento padrão. Qual é o protocolo? Não existe. Então, para todos os sinais e sintomas que ele apresentou, somado às características dele de temperamento, de personalidade, somado à dinâmica familiar, somado ao relato que a escola contribuiu antes de entrarem de férias agora no mês de junho, aqui está o plano de tratamento dele. E aí a gente traça o plano de tratamento. A escola volta semana que vem. Eu já tenho reunião marcada com a escola, porque a escola precisa, desde o início, saber o que fazer com essa criança que recebeu o laudo, né? Mas não é saber que a criança tem TDAH, que a criança é TDAH. É saber o que fazer. Ir informar que a criança recebeu um diagnóstico não é suficiente, né? É dizer para a escola como é que aquela criança com TDAH precisa ser tratada na escola, no sentido de o que tem que adaptar, como tem que adaptar, de que forma que é mais produtivo para ela. Então, tem várias famílias que me perguntam, Cíntia, meu filho tem dificuldade na compreensão, mas descartou a dislexia. É só porque ele, como ele tem TDAH, ele lê adivinhando as coisas. E aí ele adivinha errado. E aí, no fim das contas, não tem compreensão. Ele pode ter um leitor, porque leitor não é só para quem tem dislexia. Gente, a adaptação ela é individual. Não tem uma diretriz que diz, para TDAH, a adaptação é X, Y e Z. Exclui a JMN. Não. A adaptação vai ser baseada na dificuldade e no prejuízo funcional que aquela criança traz, né? Você vê muita dificuldade sobre essas questões de adaptação, Samantha, no teu cotidiano com as famílias? Sim. Não, o mais pesado mesmo desse percurso é a escola, né? É essa adaptação. Porque até tem famílias que estão encorajadas, mas a escola realmente engessa, né? Por fato de falta de informação, ou muitos também é trabalhoso, porque é trabalhoso. Né? Então, é um caso, assim, que eu percebo que os professores, eles têm que estar muito engajados no ensinar. Porque se o professor está engajado no ensinar, ele vai saber que todos nós somos diferentes. Aprendemos nos canais diferentes. Eu aprendo escrevendo. Outro aprende ouvindo. Outro aprende... Eu, às vezes, depende da matéria, eu tenho que conciliar aquele caso com aquele caso, sabe? Semelhança. Então, assim, se o professor realmente usar... Não é método, gente. Eu gosto de deixar bem claro isso, porque todo mundo gosta de me perguntar de método. Para dislexia é método fônico, que tem pesquisas. Mas, assim, para o transtorno de déficit de atenção não existe método. Existe um modo que você vai informar essa criança que ele vai conseguir entender isso. Então, assim, eu posso ensinar matemática para criança, fração. A professora do meu filho levou todo mundo na cozinha para fazer pizza. Contar azeitona, dividir a pizza. Todo mundo vai comer. É uma coisa lúdica. Uma coisa que mexe com a emoção, porque mexeu com a ludicidade, já mexeu com a emoção. E nunca mais ele esqueceu fração. Né? Então, existe o professor... multissensorial, né? O multissensorial. Então, articulatório também, né? Se você for pensar. O professor, ele tem uma bagagem tão linda, mas ele tem que se incorporar disso...
porque ele tem que ensinar, mas ele tem que inventar formas para aquela criança aprender. Ou procurar pesquisas que já tem aí muitos, porque, ó, gente, transtorno de déficit de atenção, ele não foi inventado agora como um monte de gente fala que é modismo, que todas as crianças estão agitadas. Creio que essa pandemia veio, principalmente você, né, na parte clínica, veio para arrebentar. Você tem uma dúvida muito cruel, né? Naquele, será que eu posso realmente fechar esse diagnóstico? Exato. Será que, né? Então, assim, a pandemia veio ainda para as famílias ficarem muito atentas e com o profissional também, esperar um pouco, ou respirar, ou ter certeza. Por isso que precisa de uma equipe multidisciplinar. Mas a escola também, ela também tem que se reinventar no ensinar. Independente se a criança tem transtorno de déficit de atenção ou não. Mas o transtorno de déficit de atenção, há milhares de anos, tem relatos de 1800 e tanto, um alemão, que já se falava em transtorno de déficit de atenção. Então, se você for procurar, não é modismo, não é nada de farmácia, porque vende remédio, porque a farmácia vende remédio, agora virou transtorno de déficit de atenção, todo mundo tem. A escola está medicada. Não, gente. Existem vários tipos de terapia, quanto a medicamentoso também, que é muito importante quanto qualquer outro, né? E isso quem decide é essa equipe com o médico. Isso quem decide não é a gente, não é a família. Sei que a família, quanto eu passei por isso, a gente é resistente por escutar muita besteira. A gente acaba sendo preconceituosa porque escuta besteira. Escuta pessoas que não têm a informação mesmo, né? Porque se você for pensar, a medicação é um estimulante, né? A gente está dando um estimulante para quem é muito agitado. Né? Não faz sentido. Que não faz sentido. Parece que não faz sentido, mas se você faz todo sentido, né? Graças a Deus, né? Que existe isso, né? Então, quem descobrir nunca mais larga. Mas o caminho da escola sobre a adaptação, a gente tem muito que trilhar. Mas a família tem que estar empoderada a ajudar essa escola. Né? Então, essa família tem que buscar informação, tem que conhecer seu filho. E também, eu gosto muito de falar para as famílias que essa criança com transtorno de déficit de atenção, ela não é isso. Ela tem isso, né? Ela é extrovertida, ela é carinhosa, ela é criativa e N habilidades. Então, ela tem muitas habilidades, não é só o que ela tem, o transtorno de déficit de atenção. Então, assim, é bem bacana a família, eu uso isso na minha casa, usar habilidades do meu filho para superar essas dificuldades. Tem receita de bolo? Não, não tem. Se você tem que trocar ideia com a sua neuropsicóloga, com a psicóloga, com a psicopedagoga, vai trocando ideia. Elas também conhecem bem seu filho. E, né, você também conhece. Então, essa equipe e junta essa professora. A escola tem que estar ali, tem que estar junto. Essa equipe não tem degrau, quem é mais, quem é menos. Essa equipe é uma linha, gente. E a gente precisa desse professor, quanto a gente precisa dessa equipe multi, a gente precisa da família. Só que se a família chega sem empoderamento, sem informação, imagine essa criança, como que chega nessa escola, né? E como fica nela. Sim, com certeza. Quando você fala da professora, né, de incluir, reforça a importância de incluir a professora, tem algo importantíssimo, gente, para considerando esse retorno às aulas para o TDAH, faça uma reunião com a professora e sempre junto a orientadora educacional, a coordenadora, enfim, como é que funciona a parte mais burocrática da escola. Por quê? Muitas vezes a professora fica limitada no quanto ela pode fazer em sala de aula, porque existe uma diretriz educacional e existe um comando ali de coordenação que limita a atuação da professora.
Então parece que a professora que não quer, a professora que está desinteressada, a professora que está fazendo o corpo mole, mas no fim das contas nós não sabemos os bastidores, né? Todas as vezes que eu vou à escola para fazer reunião de adaptação, seja de adaptação de uma prova ou adaptação de conteúdos do bimestre, enfim, eu sempre solicito a presença da professora e da coordenadora. Por quê? Não adianta só a coordenadora também estar nessa reunião, porque eu vou orientá-la e ela vai ter que orientar a professora, ou seja, telefone sem fio. Vai chegar na professora metade do que eu falei. E não é porque a coordenação da escola não vai passar para a professora devidamente, propositalmente. Não. É porque as informações se perdem, é natural, né? Então, eu sempre solicito a presença de ambas as profissionais, de ambos os profissionais. Porque o professor precisa tirar dúvidas comigo. Mas, Cíntia, entendi. Agora, isso aqui não cabe para minha sala de aula, por X razão. Não tem problema. Eu vou lá e penso numa outra estratégia. Como não tem receita de bolo, eu vou dando possibilidades. A professora me diz o que é possível, o que não é possível. O que não é possível, eu penso numa outra estratégia até se tornar possível. Porque o que importa é que essa criança esteja assistida dentro da sala de aula, né? Então, para vocês, né, familiares, que, puxa, a escola não quer adaptar, espera. Será que a equipe multidisciplinar tem acompanhado esse processo da adaptação? Trabalhar em parceria, foi o que você falou, né, Samantha? A família, a equipe multidisciplinar e a escola precisam caminhar lado a lado. Aí tem um ponto importante. Quando a gente fala do professor, a gente fala desse papel da adaptação e etc. Mas a gente também fala da influência num quesito motivacional. O TDAH tem baixíssima motivação para a escola, porque ele se cansa, né? É muito exaustivo para ele. Existe um sistema de recompensa através de um neurotransmissor chamado noradrenalina, que no TDAH é abaixo de 0. Eles não produzem isso com facilidade. Então, a água tá sempre no nariz, assim. Eles estão sempre nadando, nadando, e parece que a praia não chega nunca. Então, eles não são preguiçosos, eles não são desinteressados, não é nada disso. É que eles nadam, 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 e parece que a praia está sempre muito distante deles. E aí eles cansam. Então, no fim das contas, o TDAH, a criança com TDAH, parece que é uma criança que não está nem aí para os estudos. E aí, eu até tive a grande honra de contribuir para o capítulo de um livro. Agora, o lançamento foi agora no comecinho de julho, o livro Sanduíche do Cérebro, onde diversos profissionais da saúde e da educação nos juntamos aí para um projeto super bonito, escrevendo sobre transtornos do neurodesenvolvimento, de aprendizagem, enfim, e a atuação da saúde e da educação lado a lado, né? E o capítulo que eu contribuí foi sobre o papel professor-aluno no aprendizado. A importância dessa relação. E a importância não é só afetiva, ponto. Ela é neurológica, neuroquímica, né? Porque uma boa relação com o professor, ela produz elementos químicos para essa criança ser e estar motivada com os estudos. Essa é uma parte que pega, né, Samantha? A motivação para essa retomada, não? É por isso que muitas famílias chegam, falam, nossa, ele é tão bom no videogame. Aí eu pergunto, você já jogou videogame? Você já viu como que é o videogame? Senta um dia com o seu filho para ver como é o videogame. É uma recompensa rápida. É uma recompensa muito rápida para passar a fase. Rápida e imediata, exatamente. Isso é motivador. Ele consegue chegar. Por que ele consegue chegar, mas ele não consegue ler, não consegue entender aquilo e não é bem na prova? Porque aquilo não é motivador, aquilo não tem um sentido para ele. Então, a gente tem que dar um sentido para essa criança fazer isso. Então, assim, por isso que eu gosto muito isso os especialistas me ensinaram. Rotina para essa criança e recompensa. Recompensa em cima. Muito bom. Muito bom. Vamos recompensar, mas ser firme, eu sou muito firme, mas também não limitar com esse ser firme.
né? A gente não pode limitar nossos filhos. Nossos filhos, eles têm escolhas de algumas coisas. Mas algumas coisas não têm escolha. Ir para a escola e estudar não tem escolha. Mas eles têm outras escolhas. E isso, quando eles começarem, você sentada, conversando com o seu filho e mostrar isso para ele, é muito mais fácil. E você é rígida, mas você também é permissiva. Né? Então, essa balança ajuda muito essa criança a ficar, né, não ficar muito na montanha-russa, porque a criança com transtorno de déficit de atenção vive na montanha-russa, né? Tudo muito, ou é muito triste, ou é muito feliz. Eles não têm, né? Então, essa linha acalma, né? Acalma lá dentro, esse cérebro acelerado que não tem freio nenhum, essa organização que não tem. Então, esse treinamento que você faz em casa, esse treinamento que está lá na clínica, e esse treinamento a gente leva lá para a escola, adaptando a escola nesse treinamento, essa criança fica ali anivelada. Então, esse momento que ela está se mexendo muito, deixa se mexer. Por que parar de se mexer? Né? Às vezes eu vejo aqui em casa o meu filho Rodrigo, mais velho, ele mexe muito o braço às vezes. Aí eu fico assim, Rô, segura isso para mim. Aí ele segura. Então ele consegue perceber e ele se controlar. Porque se eu falar assim, Rodrigo, para de mexer o braço, ele não vai parar. Então, ele com o treinamento que ele tem, né? Claro, não é a Samantha, a mãe, que fez esse treinamento. Um treinamento em clínica, que ele tem toda a parte, né, cognitiva, todos os testes, o treinamento que ele tem. Mas o empoderamento que eu dou em casa e o treino de rotina, o segmento para ele e as recompensas, né? Não é comprando videogame, comprando jogo todo mês, não estou dizendo isso, né? Mas ele tem escolhas, porque ele vai ter que ter escolhas. A mãe tem que dar asa também para ele ter escolhas, porque na escola tem que ter escolhas. Então, o professor tem que pensar um pouco nisso, que muitas crianças, às vezes, o meu filho tem momentos da aula que ele está tão angustiado que ele precisa andar. Ele vai andar. Ele vai beber uma água. Ele volta a outra criança. Qual o problema? Qual o problema de eu perceber como professor que eu vejo que ele está perdendo o controle? Né? Porque agora ele está adolescente, a hiperatividade abaixa. Só que a desatenção aumenta. Né? Então, assim, agora ele fica muito mais disperso, muito mais acelerado de outro modo. E aí, vamos bebe uma água ou troca, muda o tom de voz, né? Muda a dinâmica, de repente tá falando tudo. Sabe, essas ondas que vão ativando lá dentro, gente, que é cheio de conexões lá, isso ajuda. Só que você tem que conhecer seu filho. E essa equipe que vai te auxiliar a você fazer essas estratégias dentro de casa. E essas estratégias levar até a escola, porque a escola também tem que ter rotina, organizar os materiais, quanto a gente organiza em casa, né? Eu tenho, assim, um painel que eu tenho as rotinas, né? Então, isso já está decorado. Só que tem momentos que se perde, sabe? Eu deixo o sábado para ele organizar. É bem trabalhoso para ele, só que é um trabalho para ele, é um treino para ele. Ele vai organizar o dia do sábado dele, né? E então, é um momento dele se sentir orgulhoso também, né, Samantha? É a recompensa, né? De perceber capaz. E ele vai ter que fazer isso, porque daqui a um ano é ensino médio, né? Ele está chegando ali. E a família tem que... A adaptação, ela vai ser levada, mas de outra maneira no ensino médio, né? Já é um outro live aqui, né? Ensino médio. Mas é outro. Então, assim, a família, primeiro, rotina. Organizar essa criança, organizar o material, organizar o quarto, mas não ficar falando muito. Ajuda a executar, né? Porque quanto mais fala, aquilo não tem sentido a mãe ficar falando. Né? Então, assim, dê sentido às coisas.
Eu acho que a Não partir vira do sermão, momento. né, Samanta? Isso, isso. É, você dando sentido às coisas, fica mais, dá para entender melhor, né? O É, com porquê que ele está certeza. fazendo aquilo, né? Sim. E aí a gente retoma essa questão do neurotransmissor, da noradrenalina, que falta na criança, no adolescente com TDAH, e quando você dá propósito, eles vão fazer aquela tarefa engajados e motivados e vão ter uma recompensa. Essa recompensa vai ser, pô, não levei bronca hoje, hein? Nossa, terminei um dia sem uma confusão. Terminei o dia, minha mãe não me tirou o celular. Agora eu vou poder jogar meu joguinho no celular, porque eu já fiz tudo que eu tinha para fazer. Ele vai se sentindo recompensado e com orgulho do trabalho dele. Puxa, eu fiz a minha tarefa, eu cumpri a minha responsabilidade, então agora eu mereço o meu direito de descanso, de diversão, enfim. A rotina, ela não é rígida, como você falou, né, Samanta? 2 da tarde tem que. 3 da tarde, não é isso. É dar uma ordem de tarefas. É organizar a sequência de atividades, né? A gente não precisa de cravar horário, não precisa de nada muito rígido, justamente porque isso também vai fazer com que a criança com TDAH se perca, né? Teve uma outra pergunta de caixinha aqui hoje à tarde, que a mãe disse assim, Cíntia, eu falei que as aulas voltarão semana que vem, e meu filho já tem 7 anos, falou assim, eu não vou escrever nada, eu vou voltar para a escola, eu não vou escrever nada. Ou seja, a gente já tem aí, aos 7 anos, né, no processo aí de alfabetização, a gente tem um claro comportamento de resistência. E quando se fala, olha o que essa criança de 7 anos está dizendo, eu não vou escrever. Ela está na etapa da alfabetização, ou seja, os aspectos psicomotores ainda em desenvolvimento para essa questão da escrita, né? A letra cursiva, toda essa base psicomotora que é base preditora de um processo atencional preservado. Então, veja, temos 2 opções nesse caso. Falar para a criança, você vai escrever sim, porque é teu papel, você não faz nada da vida além de estudar, então você tem que estudar direito, blá, 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 porque a escola é cara, você tem que dar valor. A gente pode fazer isso. E a gente também pode dizer, filho, eu sei que escrever para você é difícil, mas as aulas nem começaram, meu amor, não se preocupa com isso agora. Ou seja, não é hora de dizer para ele que ele tem que escrever. Só diga, eu sei que escrever é complicado para você. Eu entendo que você se cansa. Mas, ó, não se preocupa com isso. Além de escrever, o que mais você pode fazer na escola? Você vai rever a sua prof, você vai rever teus amigos. O que mais de gostoso você vai fazer? Muda a rota. Não foca no problema. A criança está focada no problema. Você é o adulto da relação. Você é o ponto de equilíbrio. A criança com TDAH não tem controle inibitório. Ela fala o que vem na cabeça, né? Pensou, falou. Não tem o filtro que a gente chama, né? Então, você, adulto, é o agente regulador dessas emoções. Diga você para ele algo que possa confortá-lo. E não confrontá-lo, né? Confortar uma criança nas suas emoções é validar aquela emoção, é acolher aquela dificuldade. Confrontar a criança é até desvalidar aquela emoção. Do tipo, não me importa com a tua dificuldade. Se você tiver que escrever, tem que escrever sim. Não, de jeito nenhum. Ele vai escrever. É papel dele, eu concordo. Mas não vai ser dando esse sermão, falando que a escola é importante, que se ele não escrever, ele vai repetir de ano. Nada disso vai adiantar para uma criança de 7 anos. Né? Aliás, de nenhuma idade, né? Mas considerando esse exemplo, talvez a gente possa considerar as dificuldades, fazer a validação dessas dificuldades e praticar o acolhimento e não o confronto. Essa volta em todos os sentidos, né? A parte emotiva, as emoções, essa vivência que a gente passou, né, e está passando ainda, por não ir à escola, não ter convivência com as mesmas idades, com os mesmos assuntos. Tem uma coisa muito fria online, a grande maioria não teve uma devida adaptação online, né? Então, assim, muitas crianças perderam as habilidades, né? Que deveria ser ainda desenvolvidas, até perderam, ainda a gente tem que correr atrás de tudo isso.
Então agora não é hora disso, né? Agora é hora do acolhimento, agora é hora da motivação, agora é hora, eu sei que tá difícil, mas você consegue. A gente vai conseguir no seu tempo. Não é um momento, sabe, conteúdo, tem que ter 10. Então, o momento agora, gente, é a empatia, né? A palavra certa é essa. A empatia principalmente com as dificuldades. É desafiador para um professor receber esses alunos e é um desafio também quanto os alunos chegarem à escola, né? A gente está chegando num novo contexto. Existem crianças que já têm uma baixa autoestima muito acentuada devido à grande ocorrência que já passou, né? De dificuldade de ver o amigo lá na frente, ele não conseguir se controlar. Então, assim, essa parte a gente tem que pensar com muito carinho. E tem outros que se deram muito bem, né? O online. Eu falo, meu filho se deu muito bem online. Ele se encontrou por quê? Por causa da autoestima. Ele não tem distratores, ele não tem competição, ele não tem ninguém olhando para ele, né? Então ele não tem esse julgamento que não que o outro faça, mas que ele mesmo se faz, né? Meu amigo tá ali, eu não tô conseguindo controlar e eu não tô conseguindo chegar ali, meu amigo já chegou. E isso é normal acontecer na escola, né? É muito normal. E meu filho se adaptou muito porque ele põe o fone, ele tá no mundo dele com o professor e tá tudo certo. E ele percebeu que ele consegue, porque ele teve, né? Só que agora tem o trabalho da volta. Também não vai ser tão fácil, né? Ele também vai ter essa autoestima tem que estar elevada lá também, enquanto está aqui em casa. A família também tem que ter essa empatia, o professor também. Então, assim, a escola vai chegar com muitas crianças com muitas características muito diferentes. Aquela que está desesperada de ir para a escola e aquele que não quer ir para a escola, né? E aquele que está querendo ir para a escola já sabendo que ele é inútil, que ele não vai conseguir. Como esse aí falou, eu não vou escrever. Exato. Então, é cuidar agora das emoções, dessa autoestima, descobrir, mostrar para eles que eles também têm grandes habilidades, que eles podem fazer muitas coisas. Esquecer um pouquinho, frisar essa dificuldade, acolher a dificuldade, né? Mas é o que você falou, né? Dar um outro caminho, né? Para a gente chegar lá. Então, assim, a palavra certa mesmo, eu falo, a empatia de todos. De todos. Sim. E a oferta da estratégia, né, Samantha? Porque a partir do momento que eu digo, não, continua, você é capaz, mas ele não sabe fazer, ele realmente está com dificuldade, essas palavras todas de encorajamento, elas não têm evidências. Elas só são... Sabe a criança que faz o desenho qualquer e você olha rapidamente, que lindo, e volta o rosto? Essa criança sabe que ela não desenhou de verdade, que ela não fez com capricho. Ou seja, ela sabe que o seu elogio não foi genuíno. Então, quando a gente fala para uma criança que tem dificuldade, não, se esforça, você é capaz, você consegue, você é inteligente. Essas palavras são todas jogadas ao vento. Porque quem vivencia as dificuldades cotidianamente é aquela criança, é aquele adolescente. Então, para que a gente consiga empoderar essas crianças e adolescentes, nós precisamos oferecer estratégias. Que esse retorno às aulas seja um retorno de desafio para nós, adultos, que somos rede de apoio, família, equipe multidisciplinar e escola. Que seja menos desafiador para essa criança e para esse adolescente e mais desafiador para nós, que somos a rede de apoio deles. Quanto mais estratégias nós fornecermos para essas crianças e adolescentes, mais confiantes elas tenderão a se sentir. Tem aqui até uma perguntinha, se tem muitas crianças e adolescentes com depressão devido ao déficit de atenção. E aí é que tá.
Existe uma comorbidade, existem duas palavras diferentes. Uma se chama, dois termos, né? Diagnóstico diferencial, quando é um diagnóstico muito parecido com o outro, e aí a gente faz o diagnóstico diferencial através de uma avaliação. E tem a comorbidade, ou seja, um diagnóstico junto com o outro, né? Os dois diagnósticos atuando aí nessa criança. É muito alto o índice de comorbidade do TDAH com transtornos de humor, da dislexia também. Mas muitas vezes não chega a ser um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo. Muitas vezes é uma dificuldade de aprender, uma dificuldade em lidar com as emoções, uma dificuldade emocional, esse termo que eu estava procurando. Às vezes é uma dificuldade emocional e não um transtorno emocional, como uma depressão e uma ansiedade, em decorrência dos frequentes episódios de fracassos escolares que essa criança enfrenta. Essa criança tem tantos insucessos, e tanta comparação com os amigos, que ela vai construindo um arsenal de evidências que confirmam que ela é incapaz mesmo. Aí, chegamos nós, adultos, rede de apoio dessa criança, e falamos, não, você não é incapaz, você é capaz sim, vai lá e tenta. Imaginem que a gente fale para um peixinho, não, você é capaz sim, anda aqui na areia. Ele vai morrer, gente. Não é por incapacidade, é porque ele não tem aquela habilidade. O peixe, nada. Ele não tem como, com encorajamento, andar. Então, a criança com TDAH, mais do que o encorajamento verbal, ela precisa ser amparada com ferramentas, com estratégias, com instrumentos, para que, ao experimentar aquela sua sugestão, ela prove da própria capacidade. Porque realmente vai dar certo. Porque realmente vai funcionar. E aí tem tudo a ver com a rotina que nós falamos agora em pouco. E que ela vivencia isso, né? Porque quando você vivencia isso, concretiza na criança. Eu gosto, por exemplo, você falou muito no desenho, né? A criança, quando vem com o desenho para mim, perguntar o que eu acho do desenho. Por que você não faz a pergunta para ela? Não, mas o que você acha desse desenho? O que você quis me dizer desse desenho? Mesmo você vendo um rabisco que não tem nada, não significa nada para você, mas aquele rabisco significa muito para ela. Então, ela vai começar a perceber que ela não vai precisar tanto do julgamento do outro. Por que ela pega um desenho e precisa desse julgamento do outro? O que você acha do meu desenho? Faça a pergunta ao contrário. Né? O que você acha? O que você quis dizer com esse desenho? O que você estava sentindo? Conta para mim. Olha que história legal. E aí ela vai começar a perceber que ela mesma pode julgar o que ela faz. Ela não precisa do julgamento do outro. Isso a gente começa a construir na criança algumas estratégias, né? Alguma autoconfiança nela mesma. Porque ela vem de uma decorrência, como você bem falou, de fracasso, né? De comparação. A comparação, o fracasso. O meu filho tem uma autoestima baixíssima, tudo ele precisa para beber água. Ele acha, será que eu bebi muita água? Eu falei, pelo amor de Deus, não me pergunta isso. Então, assim, são coisas que, se você for pensar, ele está precisando de alguém julgar porque ele foi julgado. Então, a gente tem que inverter isso, né? Não é fácil. Não é fácil. Aliás, tem parte do plano de tratamento de todas as crianças com TDAH fatalmente envolvem a terapia cognitivo-comportamental. Isso porque na terapia cognitivo-comportamental, além de ensinarmos estratégias cotidianas, estratégias de organização, de planejamento, enfim, também a abordagem clínica que a gente trabalha muito as questões de autoestima, de elevação de autoestima, mas não de pensamento positivo. E sim de perceber que diante de uma estratégia, quando eu pratico, eu tenho sucesso. Então, espera. A minha questão não está na minha capacidade. A minha questão está em aprender como se faz. Então tá, aquela lição é difícil porque eu não sabia como fazer.
Não era difícil porque eu não era capaz de fazer. Então, a gente fala sobre reestruturação cognitiva. A gente ajuda essa criança a perceber-se de uma forma diferente. Assim como perceber os desafios de uma forma diferente, né? A Sheila tá até aqui dizendo o elogio versus o encorajamento. São duas coisas diferentes, Sheila, com certeza. Você tem toda a razão. Elogiar é uma coisa, encorajar é outra, né? Eu preciso fazer isso de forma genuína, senão vira um elogio por elogio, que a criança não percebe, não se vê naquele elogio, ela não se empodera dele, né? Não dá sentido, né? Exato, não faz nenhum sentido para ela, exatamente, né? A Valquíria está aqui perguntando para a gente qual é o melhor método pedagógico para criança com TDAH. Valquíria, a gente falou disso agora há pouco, que na verdade não tem um método cientificamente comprovado que seja o melhor para o TDAH, né? O mais importante no ensino para criança, para adolescente com TDAH, é que ele seja multissensorial, é que ele seja baseado nas habilidades daquela criança em especial. Então, de fato, para a gente entender o melhor caminho de ensino e aprendizagem, é entendendo quem é essa criança, aonde estão as principais dificuldades dela e aonde estão as principais potencialidades dela. A gente vai sempre em busca de aonde está o prejuízo da criança com TDAH. Eu encorajo vocês e desafio vocês a os desafios, as dificuldades, elas estão sempre a olhos nus. Não procure-os, procure as potencialidades. Para saber como ajudar um TDAH, mais do que ir em busca de qual é o tipo do TDAH, para saber o principal prejuízo, vá em busca das potencialidades dele. De que jeito que eu vou encorajá-lo? Conhecendo aquilo que ele tem de melhor. Então, olhe para essa criança e olhe para esse adolescente com curiosidade. A gente tem uma questão, e esse tema TDAH na volta às aulas tem muito a ver com crenças, tem muito a ver com senso comum, crenças versus senso comum. Eu já sei o que é TDAH, porque tá todo mundo falando de TDAH por aí. Eu sei que toda criança com TDAH é desatenta. Então, eu já sei como tratar crianças desatentas. Não sejamos donos da verdade. Quando você receber uma criança na tua sala de aula, pai, mãe que recebeu um laudo, um diagnóstico do filho, não tenha certeza de tudo que você sabe sobre TDAH. Vá olhar para essa criança, pare tudo e olhe para essa criança com um olhar de curiosidade genuína. Um olhar amoroso de quem busca a especificidade desse diagnóstico naquela criança. E aí, junto com isso, nós vamos poder preparar essa criança para esse desafio que é a escola. E agora, aqui em São Paulo, pelo menos, a ideia é que tudo volte 100% presencial, né? Então, foi como você falou, Samantha, teu filho se adaptou super bem no online. Tem outras crianças que foram, enfim, foi desastroso, mas de repente o negócio se encaixou, porque já estamos há 1 ano e meio assim, né? Então, se encaixou. Outras estão um pé lá, outro cá. Enfim, tá tudo um misto. Mas a volta às aulas, seja presencial, seja híbrido, seja 100% remoto, é desafiador para qualquer criança com TDAH. Tenha certeza disso, porque também a gente também está gerando uma ansiedade, não só, a família também, né? E essa criança, ela já tem tudo isso muito aflorado. E essa ansiedade, ela tá também aflorada do que vai acontecer, né? A gente não tá só até analisando se ele vai dar conta. A gente está analisando todo, né? O que vai acontecer. Então, ele não tem esse olhar, porque, na verdade, ninguém sabe, né? Porque tudo abre, tudo fecha, tudo... agora tá vindo aí outra coisa chegando... Em São Paulo, São Paulo ou Rio tá com 4 casos, né, desse vírus novo. Então, assim, a gente tem o quê? Eu volto a dizer, olhar essa criança com mais empatia, conhecer melhor, conhecer a realidade dessa criança, porque não é que muitas crianças vão chegar desatentas, que não tem transtorno. Não é porque ela é desatenta e ela é agitada, ela tem transtorno. Mas vai chegar, né? Vai chegar muitas crianças desatentas, com essa agitação, com essa ansiedade. Então, assim, a gente vai ter que fazer um trabalho com muito amor, porque
é preocupante não só para a família que está enviando, para eles que estão lá, se eles vão dar conta de tudo isso, né? Com certeza, com certeza. Samantha, para a gente ir agora já chegando nesse momentinho final, essa pergunta é para você, assim. Uma Para criança mim, com TDAH pode ser disléxica também? Fale com propriedade. Olha a pergunta da Rosângela. ó, não, você é profissional, mas assim, com propriedade, com o laboratório que eu tenho em casa, porque eu tenho um laboratório na minha casa, né? O laboratório é 2 crianças. Foi visto do meu filho, primeiro, a dificuldade nesse controle inibitório, né? Então, assim, ele foi encaminhado, a escola encaminhou ele para neuropsicóloga, para essa avaliação que eu acho de grande importância, esse primeiro passo, essa avaliação neuropsicológica. Essa avaliação vai clarear todos os profissionais, né? Então, essa avaliação neuropsicológica, quando você leva essa criança, já apresentou esse transtorno de déficit de atenção. Só que deu algumas hipóteses, alguns traços da dislexia. Aí foi para fono. Aí foi para outro campo, foi ver exame de vista, processamento auditivo, aí outras N avaliações que deu a hipótese diagnóstica, que é a criança de risco para dislexia, que também não é numa consulta, por favor, amigos queridos, já ouvi muito isso. É um trabalho de meses com vários profissionais, não é um achismo, vai excluindo coisas para se chegar na hipótese diagnóstica dessa criança que tem dislexia. Só que ela tem a comorbidade, um outro transtorno, que é o transtorno de déficit de atenção. Então, assim, viu o transtorno de déficit de atenção, fechou o diagnóstico. Só que viu a mais que isso, viu outras dificuldades e foi para outro caminho, porque é um outro transtorno, é um transtorno de aprendizagem. Então, aí foi para um outro transtorno que foi em torno de 1 ano e meio fazendo a intervenção. Por quê? Você chega num você chega na hipótese diagnóstica e você vai fazer uma intervenção em cima dessa hipótese, para ver se ele vai responder ou não. Após um tempo, pelo menos 6 meses, a literatura fala que pelo menos 6 meses a criança ela tem que estar nessa intervenção para realmente fechar um diagnóstico. Só que ela só pode fechar o diagnóstico a partir dos 9 anos de idade, que é após o 3º ano escolar, né, do Fundamental 1. Então, assim, a dislexia é uma coisa, o transtorno de déficit de atenção é outra. O que a dislexia, a criança pode ter só dislexia, quanto a criança pode ter só o transtorno de déficit de atenção. Então, ou então tem o transtorno de déficit de atenção, como você falou, né, com outras comorbidades, transtorno de humor, transtorno de ansiedade, mas aí é um outro chuveiro, eu falo. Mas o chuveiro, né, da dislexia, que tem a dislexia, descalculia, que é um outro chuveiro. Então, assim, a criança tem dislexia e volto a falar, não falei isso. A dislexia não tem remédio, gente, é tratamento. Remédio é o transtorno de déficit de atenção. Também é um assunto, assim, que dá uma live. Porque eu escuto muito. Meu filho toma remédio para dislexia. Eu falo, pelo amor de Deus, não tem remédio para dislexia. Então, creio, não sei se eu falei, se deu para entender, mas são transtornos completamente parecidos com algumas coisas, tem algumas semelhanças, mas também tem as suas diferenças. Pode ser junto ou separado, né? Exato. Então, Rosângela, TDAH, uma criança com TDAH pode também ter dislexia, tá? O mais importante é a gente perceber que TDAH e dislexia são diagnósticos muito parecidos na etapa da alfabetização. Então, aquela criança que troca a letrinha, tem dislexia, mas muitas vezes ela tá trocando a letrinha
por desatenção, não por uma troca fonológica, né? Então, tem muitos sinais e sintomas que se confundem. Eu tenho até um post no meu feed sobre sinais só do TDAH, sinais só da dislexia e sinais que eles se encontram, que tem em ambos, tem tanto no disléxico quanto no TDAH. Então, é importantíssimo a gente fazer um diagnóstico diferencial. Como que se chega a esse diagnóstico diferencial? Com avaliação neuropsicológica, tá? É através da avaliação neuropsicológica que a gente sabe se é só TDAH, se é só dislexia, ou se de fato nós temos os dois diagnósticos caminhando juntos. Mas, assim, spoiler, é muito comum transtornos do neurodesenvolvimento serem comórbidos. Então, é bem comum o TDAH ter dislexia, né? Na verdade, é mais comum a criança com dislexia ter o TDAH como comorbidade, né? Do que o contrário. Então, sim, é frequente e vale uma avaliação para diagnóstico diferencial para a gente fugir da tentativa e erro. O que eu quero dizer com tentativa e erro? O esperar a chavinha, o clique da criança. Esperar a chavinha virar. Esperar a maturidade. Gente, percebeu o sinal e sintoma? Corram para uma avaliação. Essa história de vamos esperar o tempo da criança, a gente só deixa essa criança sofrendo desnecessariamente. Procure uma avaliação, desconfirme o que precisar desconfirmar, mas se apropriem do que precisar se apropriar, porque é pelo bem dessa criança, né? E pelo bem do relacionamento familiar, né, Samantha? O diagnóstico, sem dúvida. Eu sempre digo que não é rótulo, é bússola, né? Que direciona a gente, então direciona inclusive a boa interação familiar, aumenta a qualidade na interação familiar, porque a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso, né? É menos briga, né? Menos chateação, menos estresse. Para todo mundo, para todo mundo. Para todo que mundo. delícia, que papo bom. Muito bom, Samantha. Sempre dá pano para manga. A gente teria, só dessa nossa live de hoje, dariam mais outras 2 ou 3 que a gente já falou. Ah, isso aqui é legal, isso aqui também é legal. Então, quase uma pós-graduação. Com certeza. Vamos bater outros papos. Vamos. Foi delicioso poder dividir esse tempo com você, a tua experiência, a tua história, muito linda. E esse seu empoderamento fatalmente transforma muitas vidas. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço estar com você, aprendendo também, adoro. E estamos aí, né? A gente tem que aprender, cada dia é um passo, respirar. Não deu certo, legal, não deu certo, vamos tentar de outra maneira. Isso que faz a gente transformar nossos filhos e tenho certeza que eles vão ser o que eles quiserem, aonde forem, e vão lembrar dos perrengues que passou com o pai e com a mãe, né? Inesquecíveis. Muito bom, Samantha, muito obrigada. Obrigada eu. Com a gente, muitíssimo obrigada. Se tiverem dúvidas, surgiu, enfim, aquela pulguinha atrás da orelha, fiquem à vontade, mandem mensagem. Vai ser um enorme prazer poder desmistificar esses tabus todos que os transtornos do neurodesenvolvimento levantam, né? Porque é um universo, mas é um universo permeável. Nós podemos entrar nele e desfrutar de todos os benefícios que a gente encontra. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, assim, um mês só de celebridade aqui, adoro todos que passaram, né? O Pipo, o Yuri, todos, né, que passaram aqui, uma delícia, adoro eles e obrigada pela oportunidade de estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Um grande beijo para você, um beijo para quem esteve aqui com a gente e nos vemos até a próxima. Até. Tchau, tchau.